Ô, Antônio, boa noite, obrigado, viu? É mesmo, tinha esquecido, tinha esquecido o microfone. Pois bem, gente, boa noite. A gente vai dar início aqui à nossa aula de número 06, certo? Que vai tratar sobre um tema bastante importante, bastante recorrente em prova. Mais cedo eu mandei um material para vocês, né, para colocar no grupo, um material bastante extenso. Vocês podem perceber que é um material bastante extenso, porque eu mandei para vocês também lei seca. Então, o que é que vocês fazem? Imprimam essas leis secas. Depois, tiver um tempo, vocês leiam, grifem, certo? Aqui eu vou falar para vocês que vai ter de mais importante, que vai cair em prova em relação a essas leis. Mas é muito importante que vocês leiam esse material, essa lei seca, grifem, porque às vezes a banca ela traz a literalidade, ela traz a lei como ela está, a lei seca, certo? E aí, quando a pessoa não lê, não tem uma base em relação a isso aí, vai perder questão, certo? Vai perder questão. Então, é bom que vocês imprimam, que vocês leiam, porque além do material que eu preparei, eu ainda coloquei para vocês a lei seca, certo? Para que vocês possam imprimir, possam acompanhar depois, tá bom? E aqui, a nossa aula de hoje, ela vai trazer três tópicos importantes, né? Que é a política de saúde, na diretriz e base da implementação do SUS, que não cai em prova, despenca, porque todo o serviço do profissional de saúde, ele vai se basear nessa diretriz, nos princípios do SUS. A gente trabalha pautado nessas diretrizes, pautado nos princípios que o SUS traz, e também, né, vai ter a nossa Carta Magna, nossa CF 88, nossa Constituição Federal, né, que vai trazer ali os artigos referentes à saúde, certo? A nossa Carta Magna é a nossa lei maior, e é através dela que as outras leis vão se pautando, né? Mas, primeiramente, é a nossa Carta Magna. E aqui eu vou explicar para vocês os artigos que cai, né? Da saúde na CF 88, nossa Constituição, e vai ter também essa portaria, né, de consolidação número 6, de 28 de setembro de 2017. Na verdade, essas portarias, elas são portarias que as bancas trazem, mas são portarias que mudam muito. Todo ano, basicamente, é lançada uma portaria nova e vai sendo revogada algumas coisas, mas tem algumas coisas que são importantes nessas portarias que permanecem e assim vão sucessivamente, certo? Mas aqui de início, eu já trago para vocês aqui, né, as diretrizes e bases da implementação do SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, gente, ele é um sistema de saúde muito abrangente, certo? É um sistema de saúde que é considerado uma referência no mundo, porque muitos países, até de primeiro mundo, não conseguem ter um sistema de saúde tão amplo como o nosso. Tem suas falhas? Tem, né? Como tudo. Como tudo no mundo tem falhas, né? Mas é um sistema de saúde que ele consegue, né, na medida do possível, atender bem os seus usuários, né, a população. Então, é um sistema de saúde que ele é completo, ele é complexo, certo? Então, a gente vai ter aqui, nós temos saúde, a maioria é complexo, como eu disse para vocês, o nosso sistema é bastante complexo, por quê? Porque ele vai dar atenção primária, certo? Eu coloquei aqui atenção primária, até a secundária, a terciária, a hospitalar, certo? Então, vai ser várias vários momentos, né, ali no sistema de saúde. Então, ele é bastante completo, complexo, certo? E ele vai garantir o acesso integral, universal, a todos os brasileiros e até mesmo os estrangeiros quando estão em nosso território, certo? Não faz distinção. Porque se você for com os Estados Unidos da vida, se você for adoecer lá, você sai com a conta grande para pagar, certo? Do hospital. Muita gente lá hipoteca até a casa, porque não tem condição de bancar. E aqui, apesar dos pesares, né, vamos dizer assim, mas a gente consegue, às vezes, ser atendido, né? Ser atendido. Então, o sistema ele é complexo, ele vai ter essa questão de ter atenção primária, atenção secundária, atenção terciária,
certo? Nessa sua complexidade, né? Em várias camadas, mas ele vai atender a gente, enquanto brasileiro, né? Desde o nosso nascimento até a morte. O sistema de saúde vai acompanhar a gente, né? Certo? Então, vocês têm também que ter umas palavrinhas em mente, que o sistema de saúde, ele trabalha com a promoção, prevenção e recuperação. Essas três palavras, elas estão pautadas na nossa Constituição, quando se fala de SUS, e está também na lei do SUS. Então, vocês tenham em mente essas três palavras, porque elas podem cair em prova, certo? Elas podem não, elas caem em prova, certo? Que é a promoção, a prevenção e a recuperação, tá certo? Então, essas questões, elas caem bastante. E vamos lá, né? A gestão das ações dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação. Então, gente, o nosso sistema de saúde, ele compreende as três esferas, né? Os nossos três entes federativos, que é o que? A União, os estados e os municípios, certo? Eles trabalham em solidariedade, junto, para que o Sistema Único de Saúde possa ofertar, certo? O atendimento aos usuários. Então, a gente trabalha nas três esferas, certo? Nas três esferas. Três esferas, a União, não esqueçam disso não, viu? União, estados e município, trabalham solidariamente, certo? Solidariamente, as três esferas que compõem o SUS, certo? E a rede que compõe o SUS é ampla, como eu acabei de dizer para vocês, ela abrange tanto ações quanto serviços de saúde, engloba a atenção primária, né? Que no caso, onde é que o agente de saúde está? Na atenção primária. A gente trabalha na atenção primária. A gente de saúde, o agente de endemias, a gente costuma falar muito que a gente é a porta de entrada do SUS. Porque somos nós que estamos ali todo dia, casa a casa, visitando as famílias. A gente conhece cada peculiaridade das famílias, porque a gente acompanha, a gente visita, né? Então, tem a média, né? E a alta complexidade, né? A média, as consultas são realizadas e a complexidade que é as cirurgias, né? Certo? E também vai ter o que? Atenção hospitalar, atenção das vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental, sistema de farmácia. Então, a gente pode perceber o quanto o SUS é amplo, o quanto o SUS vai compreender várias esferas, certo? E os responsáveis são os três entes federativos, a União, os estados e os municípios. Às vezes as provas colocam que é só a União, aí está errado. Não é só a União. A União, a gente pode dizer que a União, ela é a mãe rica, né? Comparada aos outros entes, ela é a mãe rica, certo? Mas ela não é total responsável por o SUS. O SUS é as três esferas, os três entes federados, certo? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, certo? E aqui também a gente vai ter a estrutura do SUS, certo? Como é que funciona a estrutura do SUS? Em questão da União, a gente vai ter o Ministério da Saúde. A União, ela é responsável pelo Ministério da Saúde, né? Que é o nosso gestor nacional do SUS, né? Que formula, normaliza, fiscaliza, monitora as políticas e as ações do SUS. Então, a nível de União, a gente vai ter o quê? O Ministério da Saúde, né? E as suas comissões, porque tem dentro do Ministério da Saúde vai ter órgãos, né? Órgãos que vão trabalhar em prol da saúde e que fazem parte desse Ministério da Saúde, certo? E a nível estadual, a gente vai ter a Secretaria de Saúde, certo? Que vão o quê? Vão participar da formulação das políticas e ações de saúde, prestar apoio aos municípios, porque assim, quando a gente trabalha na saúde, tudo que a gente vai fazer, ela tem aquele nível de hierarquia. O município, a gente trabalha aqui no município, você vai ter que prestar conta para uma regional, né? Que no nosso caso aqui, eu aqui de Senador Sá, minha regional é Sobral, certo? Eu vou ter que prestar conta a Sobral
e Sobral presta conta para Fortaleza, onde está o que? A Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente vai ter essa questão da hierarquia, certo? Mas, a nível estadual, a gente vai ter a Secretaria Estadual de Saúde, certo? A nível municipal, a gente vai ter o quê? Vai ter a Secretaria Municipal de Saúde, onde vocês, como futuros agentes comunitários de saúde, vão estar lá, né? Vocês vão fazer parte o quê? Da Secretaria Municipal de Saúde, certo? Que planeja, organiza, controla, avalia as ações de serviço de saúde em articulação com o Conselho Municipal, em esfera estadual, para aprovar e implantar o Plano Municipal de Saúde, certo? Todo ano, quando a gente começa o ano, agora 2026, vai ser feito um plano de saúde, né, no qual a gente vai se pautar o nosso trabalho. Esse plano vai ser votado pelo Conselho de Saúde, porque um dos princípios do SUS é essa participação da comunidade. Como é que essa comunidade participa? Através do Conselho Municipal de Saúde, certo? Então, a gente vai ter os entes, eles vão se dividir nesses três órgãos: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, certo? Vamos lá. A gente vai ter aqui 3 princípios do SUS, que são princípios que caem muito em prova, são princípios principais, certo? 2 deles está expresso na nossa Constituição, certo? Quando eu chegar lá na parte da Constituição, eu vou mostrar para vocês, certo? Mas aqui a gente vai ter o quê? A universalização, certo? No qual o SUS, ele não faz distinção de pessoas. O SUS, ele é para todos. Todos, todos, todos. Independentemente de raça, cor, credo, ele é para todos. Se você é aqui do estado do Ceará e chegar lá em São Paulo procurando atendimento, só porque você é do estado do Ceará, você não vai ser atendido. Lógico que não. Você vai ser atendido, porque ele é universal, certo? Toda pessoa que é cidadã, que tem direito, ela vai poder fazer parte, né, do SUS, ser atendida pelo SUS. Clara está perguntando. Boa noite, Clara. Isso cai muito, eu já vi várias provas de simulado caindo muito esse assunto. Cai demais, Clara, demais, demais, demais mesmo. Então, vocês têm que ter muito em mente esses princípios, tem que saber o que é cada um deles, certo? Porque cai em prova, às vezes você tem que distinguir um do outro, às vezes a banca troca só uma palavrinha e você pede questão, então cai demais, a pessoa tem que ficar atento a isso aí, certo? Então, essa universalidade é que o SUS ele é para todos, independentemente de onde você esteja dentro do território brasileiro, ele é para todos. Essa universalidade não vai ter distinção. Se você é homossexual, se você é da matriz africana, se você é negro, não tem distinção, certo? E a equidade, né? A equidade, gente, ela não se confunde com igualdade, certo? A equidade, depois traz muito em prova essa questão. A equidade é igual à igualdade. Não é. A equidade, ela é diferente de igualdade. Ela é diferente da igualdade. A equidade é você tratar os desiguais na forma das suas desigualdades, certo? Aquele que é desigual, ele vai ter que ter um atendimento diferenciado. E não igual, certo? Ele vai ter que ter um atendimento diferenciado. O objetivo principal da equidade é diminuir as desigualdades, porque você vai tratar esse desigual na forma da sua desigualdade. A gente pode ver muito assim, uma aplicação prática para vocês, essa relação da equidade. Vou trazer aqui uma aplicação prática aqui do município de Senador Sá. Esse ano foi inaugurado o chamado Amor Azul. E o que é esse Amor Azul? Esse Amor Azul, ele traz um atendimento especializado para os autistas. Então, isso é o quê? Isso é equidade. É você tratar os desiguais na forma das suas desigualdades. Isso é até constitucional, né? É constitucional. Nosso artigo 5º da Constituição. Então, é necessário tratar, certo? Os desiguais na forma das suas desigualdades para diminuir essas desigualdades, certo? Então, um exemplo prático é essa aqui do Senador Sá, do Amor Azul.
que cuida dessas crianças com autismo, né? Com autismo. É especializado só para essas crianças. Só os autistas, não, tem crianças com outras deficiências, mas especialmente os autistas, certo? Então, pelo amor de Deus, não vão confundir equidade com igualdade, não. É diferente. Um é diferente do outro, certo? Igualdade é tratar todos iguais, está dizendo. Não é para ter distinção. Se chegar um branco e um negro para ser atendido num posto de saúde, você estiver trabalhando lá, já com mais de saúde, você vai dar um atendimento diferenciado para o branco, para ele ser branco? Não. Você vai dar igual, tanto para o negro como para o branco, para o indígena, certo? Porque é um dos princípios do SUS é a igualdade também, certo? Mas a equidade você vai ter que tratar diferente na forma da desigualdade dele, aquele desigual, para que a gente possa conseguir diminuir a desigualdade, certo? E a gente tem a integralidade, certo? Integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, certo? Ela está falando, integrar é o quê? Trazer todo mundo, né? Trazer para perto, trazer todo mundo para uma coisa só, é integrar. Não é integrar, não é dividir, né? É diferente. Atendendo todas as suas necessidades, por isso é importante a integração de ações, porque o SUS ele trabalha com a integralidade, ele é integrado. A gente pode ter isso numa aplicação prática, né? Quando ele se articula com outros setores, porque aqui a gente faz muito, eu aplico muito nas escolas o PSE, que é o programa Saúde na Escola. Às vezes eu vou dar palestra nas escolas, né? PSE. Então, integralidade, porque eu estou saindo aqui da esfera da saúde e estou indo para a educação, levar o quê? Saúde, certo? Para outros setores. Natália Amaral, vamos ver aqui o que a Natália está dizendo. Um dia vamos conseguir ser tratados todos iguais, principalmente os autistas. Realmente, essa questão do preconceito é uma coisa horrível, né? Enquanto não se tiver uma mudança de mentalidade, né? Infelizmente é isso. Fora que as pessoas também não conhecem as leis, porque tratar uma pessoa que tem deficiência de forma desigual é crime. Você estigmatizar uma pessoa que tem deficiência por a sua deficiência é crime. Isso é crime. É crime e é passível de punição. Vem trazendo isso aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? A pessoa não pode tratar as pessoas de forma estigmatizada por conta de uma deficiência, certo? A questão da equidade, por tratar o desigual de forma desigual, mas é para trazer para elas uma qualidade de vida, e não para estigmatizar essa pessoa, certo? Não é para isso. É para tratar ela de uma forma que ela possa ter um atendimento diferenciado para que ela possa melhor se enquadrar dentro da sociedade, certo? Então, voltando para a integralidade, né, a gente tem essa questão da integração, né, de vários setores para que a gente possa fazer a saúde ser ampla. Integralidade é também ampliar, né, a saúde para outras esferas, né? Não, porque a saúde ela não trabalha só com a questão hospitalar, né? Ela vai ter essa questão da promoção da saúde. Quando eu faço um PSE, né, o Programa Saúde na Escola, eu estou promovendo saúde, certo? Quando a gente trabalha na parte preventiva, né? O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Obrigada, Nathalie, né? Nathalie, deixa eu ver de Natália. A gente, quando trabalha na atenção primária, a gente trabalha com a promoção, né? Com a promoção, com a prevenção da saúde, a recuperação já não é com a gente, né? Já é da parte da secundária, da terciária, não é conosco. Mas a gente pode perceber o quanto é importante, né? Essas articulações do SUS com outros setores. E aqui a gente já passa aqui adiante. Demais, demais de atrasar demais.
porque a gente vai ter outros princípios, né? Que são os princípios organizativos. Só que para quem está na linguagem que é uma professora A para gente tem o microfone ligado. Mas não escuta muito mais, porque não estou ouvindo. Tem o Quem testa microfone tamanho ligado. para dentro e corre para fora. Não foi. Pronto, obrigada. A gente vai ter os princípios organizativos, certo? Do SUS. Quais seriam eles? Regionalização, certo? E a hierarquização, gente. São princípios organizativos. É como o SUS se organiza, certo? É através desses princípios, regionalização, hierarquização, descentralização e comando único, certo? Como é que funciona? O serviço deve ser organizado em níveis de crescente complexidade, como eu falei para vocês, a primária, a secundária, a terciária. Nível de complexidade, certo? Circunscritos em uma determinada área geográfica planejada a partir de critérios epidemiológicos, com definição de conhecimento da população a ser atendida, certo? Então, vai se organizar dessa forma, hierárquica, certo? A gente tem essa hierarquia no SUS, que é um princípio, é um dos princípios do SUS, é a hierarquização. A gente vai ter a regionalização, né, que é o processo de articulação entre os serviços que já existem, e a nossa peculiaridade regional, porque o Ceará é diferente de São Paulo, ele é diferente de Minas Gerais. Então, essa regionalização, a gente vai ter, né, essa articulação no processo do serviço para atender as peculiaridades de cada região, certo? Visando esse comando unificado. Aí eu já falei aqui da hierarquização, né, que é os níveis de atenção, né, os serviços de complexidade, que é o primário, a atenção primária, o secundário, o terciário. É a nossa forma de hierarquização. E a regionalização é esse processo de articulação entre os serviços que já existem, visando um comando único, né, visando a questão das peculiaridades de cada região, certo? E a gente vai ter a descentralização, né, que é retribuir o poder, a responsabilidade em 3 níveis de governo. Quais são os 3 níveis de governo, gente? Eu acabei de falar. União, Estado e município. É os 3 níveis de governo, certo? Por isso que o SUS ele é descentralizado. Ele é descentralizado. Por quê? Porque ele vai para os 3 entes. Os 3 entes. União, Estado e município. Se perguntar uma questão, o SUS é centralizado? Não, o SUS não é centralizado. Ele não é centralizado, ele é descentralizado. Ele não é centralizado. Centralizado é dizer só a União que fosse responsável por ele, aí ele seria centralizado, mas ele é descentralizado, certo? O objetivo é prestar um serviço maior, porque se ele fosse centralizado, né, como é que ele ia conseguir prestar um serviço amplo? Só um ente dar conta de um Brasil nosso desse enorme e tantos usuários do SUS não teria condição. Por isso que é descentralizado. E cada ente tem a sua parcela ali de responsabilidade em relação ao SUS, certo? E esse comando único, né? Então, a gente vai ter essa concepção constitucional do comando único, né? Onde cada esfera de governo é autônoma, é soberana na sua decisão de atividades, respeitando os princípios gerais e a participação na sociedade. Gente, cada ente federativo, ele é autônomo. Ele age de forma autônoma, né? Ele não precisa do aval da União, o município não precisa do aval da União, do Estado, para fazer alguma coisa. Ele precisa o quê? Respeitar a Constituição, ele precisa ver as leis, né? Que estão em vigor, né? Para que possa ser respeitado os seus princípios, mas não que ele não tenha autonomia para poder fazer suas decisões, né? Claro que ele tem autonomia, ele é soberano, né? Em suas decisões, como está aqui, em suas atividades, mas como está aqui, respeitando os princípios, respeitando a nossa Constituição, respeitando as leis que a União edita, certo? Porque vai ter não há, gente, hierarquia entre a União,
os estados e os municípios. Não existe hierarquia entre eles. Eles são entes autônomos e soberanos, certo? Não há hierarquia entre eles, não há. Mas tem que ter, lógico, esse respeito constitucional, esse respeito aos princípios, certo? Mas só que sempre em comunhão com o quê? Com a sociedade. Porque não somos nós que votamos, não somos nós que elegemos. Todo o poder não emana do povo. Então, o SUS ele tem essa participação, como eu falei para vocês, da comunidade, através do Conselho Municipal de Saúde, tem um Conselho Estadual de Saúde, certo? Então, a gente tem essas decisões. Até a cada 4 anos é formado um conselho deliberativo, no qual começa pelo município, certo? O município vai elaborar, juntamente com os profissionais de saúde, juntamente com os usuários, certo? Eles vão debater as coisas que eles querem que o SUS melhore ou implantar alguma coisa nova, e daí isso vai para o Estado, né? Cada município vai levar ali o que ele quer, vai ser votado ali naquele momento, depois vai ser levado para o Estado, né, a nível estadual. Do Estado vai ser votado também, depois vai para a União. Vai lá para o Congresso, para o Senado, para ver se vai ser sancionado. A Clara está perguntando aqui. Isso acontece a cada 4 anos, certo? A participação popular entra nos princípios organizativos? Sim, participação popular. Pode procurar lá no, acho que é o artigo, se eu não me engano, no artigo 7 da lei do SUS, a 8.880, vai estar lá. Participação popular é um dos princípios, sim, certo? E isso acontece a cada 4 anos. A cada 4 anos, lógico assim, a cada 4 anos acontece a questão desse evento grande em relação a essa participação popular, certo? Para que a gente possa decidir sobre novas diretrizes do SUS, sobre o que a gente quer que seja implantado, certo? O SUS mesmo, ele vem até uma criação dessas comissões deliberativas, certo? Só que cada município, ele vai ter o seu conselho, certo? O seu conselho de saúde, que vai ter os profissionais de saúde, os usuários, certo? Eu até faço parte do conselho daqui, só que eu sou suplente de um agente de saúde, mas eu faço parte também. Então, a gente tem essa participação popular através dos conselhos, certo? Todo ano os conselhos mudam, as pessoas permanecem, alguns saem, alguns usuários entram, mas tem essa questão, certo? Quando vai fazer o quadrimestre, porque todo mês, a cada 4 meses, todo município tem que prestar conta, certo? A cada 4 meses, todo município tem que prestar conta. E quando a gente vai prestar conta, certo? Quem é que vai estar lá? O Conselho Municipal de Saúde, os usuários vão estar lá para aprovar ou reprovar as contas do município. Então, em tudo tem a participação popular. Eu, como coordenadora aqui das EDMIs da Vigilância Sanitária, eu vou trazer o que eu fiz durante 4 meses, eu vou prestar conta ao município, aos usuários, certo? Sobre o que foi feito durante esses 4 meses, certo? Só que ali não tem só a minha parte, vai ter as outras coordenações, né, trazendo suas partes, trazendo a questão financeira também, o pessoal que trabalha com financeiro. Então, a gente pode perceber que é bem complexo, certo? Mas tudo isso a gente vai ter a participação popular, certo? E vamos adiante. Aqui, gente, já é a Constituição, né? Nossa Constituição Federativa do Brasil vai trazer o dispositivo relacionado à saúde. E que dispositivos vão ser esses? Nossa Constituição vai ser o quê? Do 196 ao 200, ela vai tratar sobre a saúde. Ela vai falar sobre a saúde, certo? Vai trazer dispositivos específicos sobre a saúde. Todos os outros dispositivos que vão ter, todas as outras leis, portarias, decretos sobre a saúde, eles vão emanar desses artigos aqui, 196 ao 200. Você tem que gravar assim na alma esses artigos. Por quê? A nossa Constituição é a nossa lei maior. Todas as outras leis vão se derivar da nossa Constituição, todas, certo? Nenhuma lei é criada sem uma base constitucional, nenhuma. Se não tiver na Constituição uma base constitucional, é considerada inconstitucional.
essa lei ela não pode vigorar, certo? Ela tem que ser anulada, porque ela tem um que vício de ilegalidade, ela é ilegal, certo? Então, eu mandei até para vocês, ó, em PDF, esses artigos, depois vocês leiam, é até pequenininho, não é nem grande, dá para vocês ler, grifar, certo? Porque cai muito. Se você não entender isso aqui, você não vai conseguir entender a lei do SUS, não vai conseguir entender a lei do SUS, porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. A base é essa aqui, certo? A base é essa. Se você conseguir entender isso aqui, quando chega na lei do SUS, você não perde questão. Você não perde questão, certo? Não perde. Se você conseguir entender isso aqui, certo? Porque a nossa Constituição ela é considerada a Constituição cidadã. Ela é considerada a Constituição cidadã, nossa Constituição de 1988. Por quê? Porque ela teve participação popular para ser elaborada, certo? E qual o princípio basilar da nossa Constituição? O princípio basilar, a dignidade da pessoa humana. É o princípio basilar da nossa Constituição. Está lá no nosso artigo 1, inciso 3, certo? Dignidade da pessoa humana. É a base de tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que as leis, depois da Constituição, vão ser elaboradas, nossas leis ordinárias, lei complementar, portarias, decretos, certo? Vai ser por conta disso, por conta da dignidade da pessoa humana. Jamais alguma lei, outra lei, algum decreto, alguma portaria pode ferir esse princípio. Ele é um fundamento da nossa Constituição, ele é um fundamento, certo? Ele é um fundamento. Está lá, é fundamental. E tudo gira em torno da dignidade da pessoa humana, certo? Então, vamos lá. O que é que vai dizer nosso artigo 196? A saúde é um direito de todos. Onde é que se encaixa esse princípiozinho de todos, gente? É um direito de todos. Qual o princípiozinho que tem aqui? Porque aqui tem um princípio. Qual é ele? É um direito de todos. Qual é o princípio que a gente tem aqui? Exatamente, claro. Universalidade. Ele é um de todos. Aí vocês me perguntam, está expresso aqui? Não. É um princípio que a gente pode o quê? Inferir. Ele é implícito. Ele não está expresso. Certo? Vai ter aqui os que estão expressos. A gente pode inferir que aqui é o que? Universalidade. Dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Aqui as bancas podem trocar por políticas públicas, certo? Vocês tenham cuidado, que as bancas trocam políticas sociais por políticas públicas. E não é políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doenças. Essa redução do risco, ela vem de onde, gente? Ela vem da promoção, da prevenção, porque tudo começa aí, certo? Se a gente conseguir trabalhar bem a promoção e a prevenção, não vai ter necessidade das outras, dos outros setores, da secundária, da terciária, certo? Porque a primária foi bem trabalhada, certo? De doenças e agravos, acesso universal, aqui ele aparece. Ó. Aqui ele está aparecendo de forma expressa, né? Acesso universal, universalidade. Só que ele já aparece bem aqui, de forma implícita. Aqui ele aparece igualitário. Ó. Outro princípio que está o quê? Expresso. Igualitário. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vocês têm que ter essas 3 palavrinhas aqui, ó, gravadas no coração de vocês, viu? Porque essas 3 palavrinhas aqui, elas são bastante importantes, ó. Bastante importante mesmo. Promoção, proteção e recuperação. Lá na lei do SUS, vem trazendo. O que é que o SUS vai se pautar? Qual a diretriz do SUS? Promoção, proteção e recuperação. E está aqui na nossa Constituição. Está aqui na nossa base constitucional. Certo? O que é que vai dizer o nosso artigo 197? São de relevância pública as ações de serviço de saúde,
cabendo ao poder público dispor, no termo da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física, jurídica e direito privado. O que é isso, gente? Isso aqui, ó, é quando o SUS trabalha através de convênio, certo? Porque o SUS, ele não trabalha só com o sistema público, ele pode trabalhar com o sistema privado através de convênio. Às vezes, eles fazem convênio com instituições particulares para que o usuário possa ser atendido. Pronto, vamos colocar aqui uma instituição particular, o Medical Center em Sobral, não sei se alguém conhece, mas ali é particular. E, às vezes, a pessoa, pelo SUS, consegue atendimento lá, certo? É através desses convênios, né? Quando ele está falando, esses convênios vai acontecer, pessoa física, jurídica e direito privado, certo? O que é o direito privado? É aquele que não é público, certo? Porque o SUS, o direito é público. Pronto, é outra de direito privado, certo? Pessoa jurídica de direito privado. Porque a União, o município, os estados, eles são o quê? Pessoas jurídicas de direito privado, direito público, certo? Igual as autarquias, as fundações, certo? A fundação pode ser direito público ou direito privado, certo? Mas as autarquias são direito público, certo? Mas pode fazer esses convênios. Exatamente, claro, é uma questão onde há um convênio, né? Mas ali é uma pessoa jurídica de direito privado, a multiclínica, né? Multiclínica, falou aqui? A multiclínica de Camusim, exatamente. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter aqui nosso artigo 198, né? Que ele vai trazer o quê? Ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada. Aqui, ó, expresso. Regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Ó, diretrizes. Regionalização e hierarquização, princípios, que vai estar na nossa lei maior lá do SUS, a 8.880, certo? Olha aqui, primeiro, não se esqueça primeiro, descentralização, que é outro princípio, com direção única em cada esfera de governo. Quem é a nossa esfera de governo, gente? Quais os entes? União, estados e municípios, certo? Aqui. 2, atendimento integral, certo? Com prioridade para atividades preventivas. Aqui onde a gente trabalha. A gente comunitário de saúde, a gente combate as anemias, certo? Sem prejuízo do serviço de assistências. Participação da comunidade, olha aí, Clara. Está na nossa Carta Magna. E aí vai ser trazido como um princípio na lei do SUS, certo? E aí é que a gente tem, né? Esse artigo 198, ele é bastante importante. Vocês têm que ler ele de novo, eu leio ele de novo. Mais uma vez, imprimam o que eu mandei, leiam novamente, gente. Porque às vezes as bancas trocam só uma palavra. E se você não ler a lei seca, você vai perder questão, certo? E as bancas não estão para brincadeira, não, gente. Não estão para brincadeira, não. Agora, na semana agora, foi um concurso de Martinópolis. E teve muita gente para fazer o cargo de vigia, a nível fundamental, né? Estava a nível médio a prova, praticamente. Dificílima, uma pessoa que só tem um nível fundamental. E vocês podem esperar que esse concurso para Camusim não vai vir fácil. Não vai vir. Por quê? Porque a área hoje, a gente combate as endemias e a gente comunitária de saúde, é uma área que está sendo muito visada por conta do salário. E o salário só tende a melhorar, certo? Só tende a melhorar. Só o nosso piso agora, próximo ano, vai estar em torno de 3.200 e alguma coisa. Só o piso. Fora o quê? Fora o incentivo, fora a insalubridade, fora o Nuênio, certo? Vai estar girando em torno disso aí. Então, a concorrência é muito alta, porque é bom, o salário é bom, certo? O serviço é bom, tá entendendo?
Então, vocês têm que estudar. Vocês já estão à frente de muita gente, com certeza, né? Já estão se preparando agora, estão esperando o edital sair para poder estudar. Estão fazendo certo. Agora, o que vocês podem fazer é não parar. É continuar, continuar. Porque eu tenho certeza que não vai vir fácil. Não vai ser uma prova fácil. Não vai ser. Pode ter na certeza. Macho nota para vigia, não foi? Imagine uma prova dessa que vai ser concorrida. Vai ser concorrida. Mas é estudar. É bunda na cadeira, responder questão, ler lei seca e para cima. Certo? Vamos lá, a 200. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde, compete, além das outras atribuições, nos termos da lei. Olha aqui, vamos lá. Controlar e fiscalizar. Isso aqui, gente, ó, o SUS, ele compete fazer isso aqui, ó. Sistema Único de Saúde, ó. Ele vai ter essas competências, né? Ele vai ter essas atribuições, ó. Atribuições. 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 Percebam uma coisa, as atribuições vão começar com verbo, toda vez com verbo no infinitivo. Porque às vezes as bancas podem trocar isso aqui, certo? Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui são diretrizes, certo? Não são atribuições. Diretrizes. Não começam com verbo, certo? Aqui são atribuições, vão começar o quê? Com verbo. Então, se a banca trouxer alguma atribuição que não comece com verbo, se tratando de lei seca, está errado. Tá bom? Porque todas começam com verbo. Pode prestar atenção. Bom, vamos lá. Controlar e fiscalizar. Ó. Executar. Ordenar. Participar. Incrementar. Participar novamente. Ó. Colaborar. Entendeu? As atribuições vão ter verbos no infinitivo. Vamos lá. Inciso 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, a gente pode perceber como o SUS é complexo, né? Porque ele vai ter esse controle, essa fiscalização, né? Tanto nos medicamentos como equiparados, né? Equipamentos, tudo que envolva saúde, gente. Vai executar a ação de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Aqui, gente, as 4 vigilâncias importantes que eu vou trazer depois em outra aula para vocês. Não sei se é a nossa próxima aula que eu vou falar sobre essas vigilâncias de forma mais minuciosa para vocês, porque o nosso sistema de saúde ele tem 4 vigilâncias importantes, certo? Que é a sanitária, a epidemiológica, saúde do trabalhador e a ambiental. Então, depois eu vou trazer para vocês bem direitinho, mas preste atenção que tem, ó. Executar as ações, certo? Que as vigilâncias são de extrema importância para a saúde, certo? Ordenar a formação do nosso inciso 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, né? 4. Participar da formulação da política da execução das ações de saneamento básico. Porque, como a gente viu nas outras aulas, quem teve comigo nas aulas ou assistiu depois das aulas gravadas, a gente percebe que muitas das doenças se relacionam com a falta de saneamento básico, né? Várias doenças que a gente viu tem fundamento aqui, no saneamento básico. As doenças se ocasionam por quê? Por a falta de saneamento básico. E quem é atingido nessa questão? Os vulneráveis, as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, a gente vai encontrar muito essa questão de saneamento básico, né? Como ele não sendo bem feito, bem efetuado, vai acarretar doença para a população. A gente vai ter aqui o nosso inciso 5, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico. Lógico, né? A saúde, ela está todo tempo procurando se renovar, renovação, né? Então, é necessário, né, que a ciência esteja sempre se renovando, a tecnologia, para que o SUS possa, né, dar um bom atendimento aos usuários, né?
questão de novas vacinas, né, a serem desenvolvidas, como agora a da dengue, parece que já vai ser distribuída agora no Ceará de forma mais ampla. Então, por aí vai, essa questão científica, né, e o tecnológico também. Artigo 6, fiscalizar, que eu não grifei aqui, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do setor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Gente, isso aqui é feito através da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela fiscaliza os alimentos, controla, né, a questão dos alimentos quando eles já estão comercializando. Quando está sendo comercializado, a vigilância sanitária tem esse papel de fiscalizar esses comércios, né, esses locais, não só comércios, mas também tudo que se reporte a alimentos, para saber se eles estão tendo, né, estão sendo bem ar-condicionados, estão na validade, certo? A gente vai ter também a Anvisa fazendo isso também, né? Mas vejam que o SUS também trabalha com esse setor, né? Porque alimentos e bebidas, se eles estiverem contaminados, o ser humano vai adoecer, né? Certo? Isso aí não tem nem o que se questionar. 7, inciso 7, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Até nisso daí o SUS também vai participar, certo? Porque psicoativos, né, tóxicos e radioativos, tudo vai ter relação com a saúde do ser humano também, né? Psicoativos, a questão das drogas, às vezes, questão do cannabis, né? Se for para uso de medicação, mas se for para uso da pessoa se drogar, já é outra situação, né? Então, vai ter toda essa questão psicoativa, dos tóxicos e dos radioativos, certo? Inciso 8, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo do trabalho. Essa aqui é a vigilância ambiental, é a vigilância do trabalho, né, da saúde do trabalhador. Então, a gente pode perceber o quanto é complexo essa questão do SUS, é bastante complexo. E vamos lá, aqui, gente, vai ter essa portaria, só que assim, essa portaria aqui, eu coloquei ela para vocês, certo? Eu coloquei ela para vocês, mas essa portaria aqui, ela já teve várias reformulações, que é a portaria de consolidação número 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre financiamento e transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde no sistema de saúde, né? Sistema único de saúde. Só que essa portaria aqui de consolidação, ela já teve várias outras portarias, revogando alguns incisos dela. Percebam que eu até mandei para vocês, e ela é grande, ela é bastante extensa, umas 300 páginas, né? E também, a que eu mandei para vocês, atualizada em 2020. De 2020 para cá, já teve outras reformulações, várias outras reformulações. Teve até uma reformulação, uma portaria de número 3.493, de 2024, que ela vai trazer algumas situações importantes em relação ao agente comunitário de saúde, ao agente de combate às endemias, essa de 2024, certo? Que ela vai trazer algumas revogações para alguns incisos dessa lei aqui de 2017, no qual essa vai trazer o quê? Ela vai trazer a inclusão do agente comunitário de saúde nos territórios, certo? Então, o agente de saúde, ele trabalha, né, por família, né? Diferente das endemias que trabalham por território por conta do quarteirão. Mas eles agora vão trabalhar também com territorialização, não somente com família, por família, certo? Vai ser uma questão até de metas para se bater a questão de território. Então, vai ter essa questão, vai ter a questão também que o agente comunitário de saúde ele vai trabalhar diretamente com a saúde da família e com a atenção primária, certo? Ele vai trabalhar diretamente com a atenção primária e com a saúde da família. Já o agente de combate às endemias, ele vai trabalhar agora, depois dessa portaria, com a vigilância epidemiológica e ambiental.
ele está dentro da atenção primária, a gente combate as endemias, mas ele vai trabalhar com a vigilância epidemiológica e ambiental. Já o agente comunitário de saúde, ele vai estar integrado na atenção primária e vai estar ali integrado com a saúde da família, certo? Com o programa Saúde da Família. Então, vocês têm que ter isso bastante em mente, porque isso aí pode ser que caia. Eu acho que talvez, quando sair o edital de vocês, definitivo, essa portaria não vai estar lá. E é uma portaria que geralmente ela não cai em prova. É muito difícil. Muito difícil mesmo ela cair em prova. Não tem questões com essa portaria, porque, como eu falei, essas portarias elas vão mudando. Não está mostrando aí, não está sendo mostrado. Alguém mais não está vendo? Deu certo? Pronto. Então, essas portarias, elas mudam muito. Só que essa de número 3.493, de 2024, ela trouxe essas mudanças importantes. E nessa daqui de 2017, quando se fala sobre financiamento e transferência de recursos federais, gente, essa outra de 2024 vai trazer também a questão do nosso salário. Porque a gente combate as endemias e o agente comunitário de saúde, hoje em dia, eles não são mais, o piso salarial nosso não é pago pelo município, ele é pago pela União, certo? O município só faz o complemento, que é o quê? É o incentivo, é a insalubridade, é os complementos. Mas o nosso piso salarial, nosso 3 mil e pouco, ele vem da União, certo? Vem do recurso federal. Não é mais os municípios. Depois que teve essa transição de salário, essa aprovação pelo piso salarial de 2 salários mínimos, e tendo essa progressão, né? Porque assim, o nosso piso salarial é diferente do piso da enfermagem. O piso da enfermagem é congelado, certo? Ano que vem eles vão receber o mesmo valor. Mesmo valor. As coisas vão aumentar, eles vão continuar recebendo o mesmo valor. E nós não. Nós, quando o próximo mês, né, agora em janeiro, que vai ter o ajuste salarial que tem todos os anos, né, a gente vai ser ajustado também. O nosso aumenta todo ano. Ele não é um piso congelado. Ele não é um piso fixado só naquela quantidade, naquela quantia, não. Todo ano, se o salário aumentar, né, quando o salário aumentar, o nosso aumento também. Isso é muito bom, porque não fica estagnado, como da enfermagem, o piso da enfermagem, que é só aquele piso. Isso é ótimo. Isso foi a melhor coisa que fizeram para a gente. Então, essa portaria, ela vai ter várias revogações. Você pode até olhar quando eu coloquei, ó, deixa eu colocar ela aqui em tela para vocês, para que a gente possa visualizar melhor. Coloquei ela em tela aqui. Não foi aqui, peraí. Não foi compartilhar. Ela vai agora. Tá aparecendo nada agora, né? Pronto. Vocês conseguem ver com nitidez, a gente pode perceber, ó. Vou dar um zoom aqui. Essa portaria ela tem, olha, tá arriscada é revogação. Revogação, 2017, ela é muito extensa e ela vai ter várias revogações, olha aí. Por isso que é difícil incidir em prova. Eu acho que quando sair o edital de vocês, o que vai cair seja essa de 2024, que traz essa questão mais voltada a si mesmo, porque revogou várias coisas que tinha nessa, foi revogado em relação à rede comunitária de saúde e a gente combate as endemias, né, que foi essa mudança de colocar o ACS como atenção, diretamente na atenção básica, diretamente trabalhando com a saúde da família, com a estratégia de saúde da família, e a gente combate as endemias trabalhando com a vigilância epidemiológica e com a vigilância ambiental, né, sendo vinculado a essa vigilância. Então, a gente pode perceber que é muito extensa, ó, é extensa, e tem muita revogação. E essa de 2020, 4 anos para cá, já foi revogada muita coisa aqui. Então, ó, o que a gente pode perceber aqui algo importante, ó, é esse artigo 2, ó, o financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das 3 esferas, ó, de gestão do sistema de saúde, observando o dispositivo constitucional. Então, a gente pode perceber que ela reafirma
a questão dos 3 entes federativos, né, um financiamento. Tem outra questão importante aqui, essa questão aqui do artigo 3, né, que é os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas em ações de serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Serão organizados em transferência na forma dos seguintes blocos financeiros. Bloco 1, bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde. Bloco 2, estruturação da rede de serviços públicos de saúde. Então, aqui é a questão do financiamento, né, que a União faz esse financiamento, né, com o Fundo Nacional de Saúde, para os estados e para os municípios. Só que a gente pode, né, ver aqui que ela vai trazer várias situações, essa lei, né, mas essa portaria aqui, ela é muito difícil de cair em prova, e eu acho que quando vier o edital de vocês, ela não vai cair. Eu aposto que ela não vai cair, que vai cair em 2024. Mas, por desencargo de consciência, e como estava na minha matriz, eu coloquei para vocês, certo? Mas aqui, como vocês veem, foi revogado algumas coisas permanecem, e assim sucessivamente, certo? Vou colocar aqui agora para vocês em tela o do SUS, para a gente dar uma olhadinha, certo? Dá uma olhada. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Que eu estou só igual a metralhadora aqui falando. Aqui é a do SUS, ó. Essa aqui é a lei do SUS, ó. Certo? Até botei para vocês imprimem essa lei, é bem pequenininha, só 25 páginas. Imprimam ela e imprimam a da Constituição, certo? Olha aqui, ó, lei número 8.880, de 19 de setembro de 1990. O que é que ela vai dispor? Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Olha aqui, ó, isso aqui estava na Constituição, vocês viram, né? Estava na Constituição. Promoção, proteção e recuperação. Estava lá na Constituição. E foi trazida para cá, ó. Para cá, para o SUS, porque, como eu falei para vocês, tudo demanda da Constituição, né? O que ela vai trazer aqui no artigo 1? Esta lei regula em todo o território nacional as ações de serviço de saúde, executa isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, a questão dos consórcios, né? Falei para vocês, os convênios. E aqui, o mais importante, ó, ela traz outra aqui, artigo 2, ó, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício, certo? Ou algo importante, né? O Estado, ele deve garantir a saúde, ó, tá aqui, ó. Ele deve garantir. Gente, quando fala em Estado, não é o Estado do Ceará, não, certo? Quando se refere a Estado, é os 3 entes. Quando se trata assim, o Estado, é os 3 entes. É a União, o Estado e o município. Quando fala em Estado, é um todo, certo? Não é só um Estado assim. Só para vocês entenderem, não é o Estado do Ceará, o Estado, não. É um todo, quando fala em Estado, certo? Formação e execução de políticas econômicas e sociais, né? Aqui ele só faz dar uma investidazinha que está na Constituição, mas é a mesma coisa. Aí ele traz o que é aqui, né? Estabelecendo condições de acesso universal, igualitário e ações de serviço para... E aqui, espera que sumiu aqui o meu negócio aqui. Oh, meu Deus. Pronto, voltou aqui. Igualitárias ações de serviço para promoção, proteção e recuperação. Você vê que ele fala essas 3 palavras direto, né? Vocês têm em mente isso aí, promoção, proteção e recuperação, né? Ó, a linha 2 vai dizer que o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Bom, outra parte importante que a gente vai ter dessa lei, gente, é o nosso... Esse artigozinho aqui também, ele é importante, ó, que são o artigo 5º, são os objetivos do SUS, né? Objetivos. Que esses objetivos também estão demandando lá a nossa Constituição, ó. Objetivos do SUS, identificação e divulgação dos fatores de
condicionantes, formulação de política de saúde, promover nos campos econômico e social, observando os dispositivos, assistência às pessoas por intermediação de promoção, proteção e recuperação. Você vê que essas 3 palavras aparecem direto, viu? Direto. Realização da integração das ações assistenciais, atividades preventivas. Nosso artigo 6 aqui vai trazer o que? As vigilâncias, ó. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância da saúde do trabalhador e da trabalhadora, certo? Aí vai trazer assistência terapêutica integral, farmacêutica, saúde bucal. Vai trazer aqui, ó, várias coisas que incluem o nosso sistema de saúde. Isso aqui vai vir do quê? Lá daquela parte do artigo 200 da Constituição, ó. Outra parte importantíssima que a gente vai ter também é aqui dos princípios, que cai demais, viu? Está no nosso artigo 7, ó, o princípio de diretriz, ó. Isso aqui não cai em prova, não, despenca. Artigo 7. O que ele vai trazer aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Artigo 7. As ações de serviço público de saúde, serviços privados, contratados ou conveniados que integram o sistema de saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 190 da Constituição, observando os seguintes princípios. Então, gente, quando o particular ele é conveniado ao sistema de saúde, quando ele presta serviço para o sistema de saúde, ele tem também que respeitar essas diretrizes e esses princípios, certo? Se ele não respeitar isso, ele pode ser responsabilizado. Porque ali, quando um particular está prestando serviço público, ele, consequentemente, ele vai responder de forma pública. Ele vai responder. Todas as suas atitudes vão ser responsabilizadas de forma pública, porque ali ele não está sendo mais um ente privado. Ele está fazendo uma prestação pública. Ele está prestando um serviço público aos usuários. Então, ele pode ser responsabilizado, certo? Ele pode ser responsabilizado de forma objetiva, como o Estado é responsabilizado de forma objetiva. Quando acontece algo, né? Quando acontece algo que precisa ser indenizado, um cidadão, certo? Daqui a gente vai ter os princípios, né? Inciso 1, universalidade. Inciso 2, integralidade, certo? Inciso 3, prevenção e autonomia das pessoas, na defesa de sua integridade física e moral. Esse princípio aqui 3, ele é bem... Quase a gente não vê ele em prova, mas pode cair, né? Inciso 4, igualdade de assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio a qualquer pessoa, né? Igualdade, né? Sem privilégio. Inciso 5º, direito à informação das pessoas, assistência sobre a saúde, né? As pessoas elas têm direito a ter informações, né? Se elas não conseguirem, elas podem entrar com uma habeas data, né? Que é um remédio constitucional, que vai garantir o direito à informação, né? Sendo sua a informação, outra pessoa não. Nosso artigo 6, divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Gente, são várias diretrizes e vários princípios, né? Inciso 7, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. A vigilância epidemiológica, como eu disse para vocês, mas ela é bastante importante, né? Porque tem que ter essa investigação, essa barrar ali a doença, né? A epidemiologia vai trabalhar com isso, ela vai fazer o rastreio da doença para que ela não se expanda, né? Vamos lá, o nosso inciso 8, participação da comunidade. Olha aí, claro, ó, está expresso, ó. Já está na Constituição, mas está aqui também, na lei do SUS, certo? Nosso inciso 9, descentralização da política administrativa com direção em cada esfera do governo, certo? Descentralização. Aqui vai se subdividir, né? Descentralização do serviço para os municípios, regionalização e hierarquização em rede de serviços de saúde, né? Nosso inciso 10, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico. Inciso 11, conjunção dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, Distrito Federais e municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Nosso inciso, conjunção.
O nosso inciso 12, capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência. Inciso 13, organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. São vários aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui o nosso inciso 19, organização de atendimento público especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre elas, outros atendimentos. Então, a mulher em situação de violência doméstica, né, ela vai ter aqui essa garantia de atendimento. Isso aqui está previsto também na Lei Maria da Penha, certo? Acompanhamento psicológico, né? A mulher em condição de violência doméstica, né? Cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013. Esse atendimento aqui, a gente pode até citar aquele caso que ficou muito famoso, da mulher que levou não sei quantos socos no rosto. O SUS, ele tinha como direito garantir, né? Garantir o direito dela essa reconstrução facial, né? As plásticas, porque ela foi deformada, né? Com a quantidade de murro que o namorado deu, né? Isso é uma violência doméstica, né? A gente vai ter aqui o nosso inciso 15, proteção e integração dos serviços humanitários em todos os usuários, especialização da atenção, maus tratos, negligência e violência sexual praticado contra crianças. Isso aqui a gente vai estar no ECA também, certo? Essa proteção, né? Dos direitos de todos os usuários, e especial atenção às pessoas com maltrato, violência sexual contra crianças. A gente percebe que é bastante amplo, né? A gente vai ter aqui, né, atenção humanizada. Porque a atenção humanizada, gente, a gente percebe que teve até uma recente, né, uma inclusão aqui recente, né? 2025, ó. Parágrafo único. Para efeitos do inciso 19, caput desse artigo, as mulheres de vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito a serem acolhidas a atendimento ao serviço de saúde prestado no âmbito do SUS, na rede própria de convênio, em local e ambiente que garanta sua privacidade, restrição de acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial pelo agressor, né? Isso aqui, esses são incisos bastante recentes, né? Essa atenção humanizada, né? Tá aqui nosso artigo 16, né? Esse aqui é o nosso artigo 15, certo? Que é o artigo 14. A gente pode perceber que é extenso, mas você tem que ler e reler esse artigo 7 aqui várias vezes, viu? Várias vezes, até cansar. Porque isso aqui cai demais. Demais mesmo. Aqui eu vou passar a questão com vocês, certo? Vou colocar aqui o slide. Então, aqui são questões bastante importantes, certo? O que mais cai, né? Pode cair outras coisas? Pode, né? Lógico. Mas são os que mais caem, né? Mais caem, geralmente, são esses incisos. Até os 7, os primeiros incisos aqui são os que mais caem em prova. Vamos lá. Vamos para as questões para a gente responder as questõezinhas. Vou colocar aqui em tela para vocês. A gente nenhuma pergunta, tudo tranquilo, tudo suave. Só compartilhar aqui, pronto. Vamos lá. Questões. Eu procurei que só questão relacionada àquela portaria, não encontrei. Eu falei para você, é difícil questão sobre essas portarias assim, porque elas mudam muito, né? Mas a de 2024 pode ser que caia para vocês. Eu vou ler aqui porque fica melhor aqui para mim, viu? Aí vocês vão respondendo aí no chat, por favor. Questão 1. Uma paciente idosa, trazendo um caso enfático aqui para vocês. Uma paciente idosa diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2 é acompanhada regularmente pela equipe de saúde da família, em sua unidade de saúde, UBS. Além de receber a medicação e os insumos para o controle
glicêmico, ela é encaminhada para consultas com o endocrinologista na rede especializada. Participa de grupos de educação em saúde para diabetes, promovidos pela própria UBS, e recebe orientação nutricional para o manejo de sua condição. Essa abordagem, que considera o indivíduo em sua totalidade, e articulação de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, de diferentes níveis de complexidade, exemplifica a aplicação da prática e fundamentação do princípio da doutrina do SUS, conhecida como... E aí, gente? Essa questão trata sobre o quê? Olha que essa é uma paciente, como está dizendo aqui, que ela tem diabetes, e ela é bem atendida aqui, viu? Ela participa de todas as modalidades aqui. Ó. Ela tem um bom encaminhamento, ela vai para o endocrinologista, ela participa da UBS, questão da educação, grupo educativo, certo? Exatamente, claro, a nossa resposta é a letra A, integralidade, né? Porque aqui ela está sendo integrada aos vários serviços que o SUS oferece, né? Tanto na atenção primária como na atenção secundária, certo? Ela está recebendo aqui um atendimento completo, né? Completo, né? Universalidade, né? Você já sabe, né? Que é para todos, né? O SUS é para todos, a equidade não é igual à igualdade, né? Tratar os desiguais para que eles possam, né, conseguir essa igualdade de forma diferenciada. O acolhimento social, a gente nem tem. Nem tem, colocar aqui só por colocar, mas não é nenhum princípio, né? Vamos lá para a nossa questão número 2. Questão bastante extensa também. Questão extensa aqui, vamos lá. Essa que você tem, ó, uma questão dessa, você tem que ter bastante atenção. Bastante atenção, bastante atenção. Eu dou um pirulito para quem acertar essa daí. Essa daqui é mais complexa, viu? E eu aposto em questão desse tipo aqui, para a prova de vocês. Nessa pegada aqui, viu? É uma questão que você tem que ter uma atenção para ela. Vamos lá, resolver. 2. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi regulamentado pela Lei 8.880 de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Essa legislação estabelece princípios e diretrizes para a organização do SUS, garantindo a universalidade, integralidade, equidade no acesso à saúde no Brasil. Considerando as disposições dessa lei, assinando a alternativa correta, ele quer a correta, certo? Ele quer a correta. Vamos lá, letra A. A organização e hierarquização do SUS estabelece que o serviço de saúde deve ser organizado de forma descentralizada, né? Exatamente. Cabendo exclusivamente aos municípios a definição da rede assistencial, sem a necessidade de pactuação com os demais entes federativos, gente. E aí? Certo ou errado? Uma questão dessa, quando você pegar uma questão dessa, que é muito comum, exclusivamente, somente, apenas, você já olha para essa questão com um olhar assim mais minucioso, porque geralmente elas estão erradas. Não traz essas restrições de exclusivo, apenas, né? Geralmente estão erradas. Só às vezes, quando se trata de lei seca, que elas não estão erradas, às vezes, certo? Por isso que é importante vocês ler a lei seca. Porque as leis secas, às vezes, traz essa exclusivamente, apenas, somente, está certo. Porque é lei seca, né? Mas aqui está errado. Por quê? Cabe só aos municípios, isso aqui, exclusivamente, definição de rede de assistência, sem necessidade de pactuação com os demais entes federativos, não. O município, ele não faz nada sozinho, assim como o Estado também não faz, assim como a União também não faz. Os entes federativos trabalham em conjunto, certo? Trabalham em conjunto para poder ofertar uma saúde de qualidade, né? Para trabalhar com o SUS, eles trabalham de forma integrada também. Então, tem que ser pactuado com os demais entes federativos. O município ele não faz nada sozinho, ele necessita da União e do Estado também, certo? Então, tem que ter essa pactuação. O município, apesar dele ser autônomo, assim como
o Estado a União, né? São autônomos, mas eles têm que respeitar, né? Tem que respeitar essa questão da pactuação, certo? Letra B. Os princípios da integridade devem ser garantidos independentemente da capacidade operacional dos serviços de saúde, assegurando a todos os cidadãos a realização de qualquer procedimento diagnósticos e terapêuticos, sem restrição de técnicas ou financiamentos. Veja onde é que está o erro dessa questão. Essa questão está bem aqui, ó. Deve ser garantido independentemente da capacidade operacional. Não, gente, ele não vai ser concedido independentemente da capacidade operacional. Se ele não tem capacidade operacional, como é que ele vai operar? Não tem como, né? Tudo tem que ser respeitado a capacidade operacional do serviço, né, de saúde, né? Ele vai assegurar, sim, ao cidadão, né, a garantia do seu direito a ter uma assistência, mas tem que ser respeitado a capacidade operacional, né? Então, está errado quando ele fala independentemente, né, da capacidade operacional. Não tem isso, né? Letra C. A participação da iniciativa privada no SUS ocorre de forma complementar, quando os serviços públicos forem insuficientes, sendo vedado a celebração de contratos ou convênios com entidades privadas que tenham fins lucrativos. Onde é que está errado aqui, gente? Não tem essa vedação. Não tem essa vedação de celebrar contratos e convênios com entidades privadas, né? Entidades particulares, né? Não tem essa vedação. A gente já viu aqui durante a aula que não tem essa vedação. Não existe essa vedação constitucional. Está na própria Constituição que pode sim ser celebrado, né? Contratos e convênios para que possam ofertar essa saúde ao usuário. Então, está errado quando fala em vedação. Não tem essa vedação. Letra D. A atenção básica à saúde no SUS deve ser organizada por meio de ações articuladas entre promoção, proteção e recuperação da saúde, considerando que fatores sociais, ambientais, epidemiológicos, que influenciam o processo saúde-doença. Aqui está perfeito, né? A questão está perfeita, realmente, né? Realmente, nossa resposta aqui é a letra D. Vamos ver aqui o erro da letra E. As ações de vigilância epidemiológica e sanitária são de responsabilidade exclusiva da União. Olha aqui, ó. Questãozinha aqui, quase igual à letra A, né, gente? Exclusiva da União? Não é exclusiva da União. Ela é dos 3 entes federados, né? União, Estado e município, né? Exclusiva da União, cabendo aos estados e municípios apenas a execução de serviços assistenciais negativos. Todo município tem sua vigilância epidemiológica, sua vigilância ambiental, sua vigilância sanitária, sua vigilância em relação ao trabalhador. Então, não é exclusivo da União, não. Mas vocês percebem que é uma questãozinha bem chatinha, para você perder ela, se você não lê bem, você pode perder ela, preste atenção nas palavrinhas que tem, certo? Vamos lá para o terceiro, certo? Vou mudar aqui a tela. Sobre, olha, lei seca aqui, ó, lei seca. Sobre os artigos 194 a 200 da Constituição Federal, avalie as assertivas a seguir. Inciso 1. O artigo 196 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos ao acesso universal. Isso aqui está correto? Está correto. Eles poderiam ter trocado isso aqui por políticas públicas, né? Aí estaria errado. Mas está sim, está certo. Então, a gente pode ver aqui que a 1 está certo, né? Só que aqui, ó, A traz a 1, a B traz a 1, só quem não traz a 1 é a C. Ó. Aí a C a gente já podia excluir, né? Por exclusão. Se você soubesse que a 1 está certa. Já podia descartar a letra C. Vamos lá, 2. O artigo 197 estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Cabendo ao poder privado a execução prioritária, gente, totalmente errado, né? A prioridade é o quê? Da execução é do poder público. Então, aqui está errado. Poder
privado, não tem nada de poder privado, a execução prioritária, não. O privado, ele pode também fazer parte? Pode, através do contrato e convênio. Não é verdade, como a gente acabou de ver, né? Mas ele não tem essa execução prioritária, não, certo? Então, aqui está errado, 2. E aí, a gente pode excluir já aqui, né? Olhando para essa, quando a gente pega uma questãozinha dessa. A gente já pode tirar a B, né? A gente já tirou a C, né? Mas ainda prevalece aqui. A gente pode tirar a B e tira a C. Mas ainda tem a A, tem a D e tem a E, né? Vamos lá. 3. O artigo 198 determina que o SUS será organizado com base nos princípios de descentralização, integralidade e participação da comunidade. Perfeito, né? A 3 está certa. Então, vamos lá, dar uma olhadinha lá, que a gente pode tirar. A gente pode tirar a D agora, né? Está entre a A e a E. Vamos lá, se é A ou se é E. Continuando. 4. O artigo 199 veda a participação da iniciativa privada na assistência da saúde. Não, gente, não tem essa vedação, né? Não tem essa vedação. A gente abre, não tem vedação. Então, o 5º, o artigo 200 define as atribuições do SUS, incluindo a fiscalização de alimentos e medicamentos. Sim, o SUS ele tem, né? Ele tem essa atribuição de fiscalizar os alimentos e medicamentos também, né? A gente sabe que o SUS ele é complexo. Ele vai ter vários fatores. Aqui, isso aqui é o quê? Fiscalização. Fiscalizar é uma atribuição, né? Que a gente viu lá. Então, nossa resposta certa aqui é o quê? É a letra E, ó. Letra E. Mas vocês podem perceber aí, né? Questãozinha de lei seca, gente. Lei seca, lei seca. Vocês dêem uma olhadinha depois nessas leis. Vocês leiam, viu? Vocês leiam. Não tenho preguiça de ler, não. Certo? Não tenho preguiça de ler, não, porque estão pensando nos 4 mil que vocês vão ganhar todo mês. Quando já tiver aprovado. Então, vamos lá. 4. A participação social é um princípio do SUS e está regulamentada por legislação específicas. Com base na lei número 8.142 de 1990, é correto afirmar que... Aqui é sobre os conselhos, gente, ó. Letra A, o conselho tem caráter consultivo e deliberativo. Letra B, a comunidade participa só por meio de audiências. Letra C, conferências são eventos consultivos inoperantes. D, conselhos atuam sob o controle exclusivo dos gestores. Gente, aqui de cara é a nossa letra A, certo? Porque os conselhos, eles têm caráter assim, consultivo e deliberativo. Né? Eles podem se deliberar, né? Eles votam, eles têm capacidade de votação. Porque isso aí vai inferir o quê? Diretamente com a participação da população, da comunidade. Então, eles têm, sim, esse caráter, né? Os conselhos consultivos e deliberativos, né? A comunidade participa só por meio de audiência? Não. A comunidade, ela participa de várias formas, não só por meio de audiências. Conferências são eventos consultivos inoperantes? Lógico que não. As conferências que acontecem, é isso que eu falei para você, as conferências acontecem a cada 4 anos. A conferência mesmo, grande mesmo, é a cada 4 anos. Acontece primeiro no município, onde ali vai ser debatido, discutido, elaborado novas diretrizes para o SUS, algumas melhorias, e aí vai ser votado, levado para a esfera estadual, da esfera estadual acontece a mesma coisa, cada regional vai trazer ali suas diretrizes, o que é que ela acha que deve, né, ser colocado no SUS, ser modificado, e ali vai ser votado novamente, depois vai o quê? Para a parte federal, vai para a União, e ali também vai ser votado, vai ser avaliado, né? Se aqui da lei for viável, vai virar lei. Vai ser votado pelo Congresso, pelo Senado, se passar pelas 2 casas, sancionado pelo presidente da República ou vedado, né? Ou ele tem um veto. Mas, então, as conferências, elas são, sim, elas não são inoperantes, elas são operantes, né? Acontece a cada 4 anos, as conferências. Letra D, conselhos atuam sob controle exclusivo dos gestores, negativo, não tem exclusividade dos gestores. Os conselhos, eles são ali, tanto tem um profissional de saúde como os usuários, né? E aí, cada conselho não vai ter só o exclusivo dos gestores, né?
É uma forma ali integrada os conselhos. Eles vão ter tanto os profissionais como os usuários, certo? Como pessoas de vários outros setores vai ter gente da educação, vai ter da assistência social, várias pessoas. Não somente da saúde, vai ter os usuários, certo? Quinto, questão 5. Vamos lá. Questão também grande. A estratégia de saúde da família foi idealizada para aproximar o serviço de saúde da população, cumprindo princípios constitucionais, garante ao cidadão o direito de receber atenção integral à saúde, priorizando as atividades preventivas, mas sem prejuízo da assistência curativa. Ela permite também que os responsáveis pela oferta de serviços de saúde aprofundem o conhecimento sobre aqueles a quem devem servir. Marca a alternativa correta no que diz respeito aos princípios de atuação da saúde, das unidades de saúde da família. Gente, ó, questão longa, e eu aposto em questões assim para a prova de vocês. Questões nessa pegada, certo? Vamos lá. A. Caráter substitutivo. Tem sempre à disposição um novo modelo de atenção à saúde, disponível por ser cadastrado no Sistema de Integração Territorial Municipal, principalmente quando o PAX for o vigente. Aquele que é o quê? Ele quer sobre a atuação das unidades de saúde da família, né? Só que aqui ele quer, certo? Como é que vai atuar, né? Vamos lá. Caráter substitutivo, ter sempre à disposição um novo modelo de atenção à saúde, esse sempre aqui, gente, já invalida a questão, certo? Vai validar a questão. O modelo de atenção à saúde disponível para ser cadastrado no Sistema de Integração Territorial Municipal, principalmente quando os PACs for vigente. Aqui, quando tiver esse sempre, às vezes você já descarta a questão. Letra B. Integralidade e hierarquização, a unidade de saúde se insere no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde, denominada atenção básica. Deve estar vinculada à rede de serviço, de forma que se garanta a atenção integral aos indivíduos e famílias, e seja assegurada a referência e contra-referência para os diversos níveis do sistema, sempre que for requerido maior complexidade tecnológica para a resolução de situações ou problemas identificados na atenção básica. Questão longa, viu? Integralidade e hierarquização. A unidade de saúde se insere no primeiro nível, né? Ela se insere no primeiro nível, né? Deve estar vinculada à rede de serviço de forma que se garanta a atenção integrada aos indivíduos. E seja assegurada a referência, contra-referência para o diverso nível do sistema, sempre que for requerida maior complexidade tecnológica para a resolução de serviço. Problemas de identificação na atenção básica. Gente, uma questãozinha bem boa. Vamos guardar aqui a letra B para ver se é ela mesma, que é a certa. Tá bonito, né? Letra C. Territorialização e a descrição de clientela tem sempre a sua planilha de visitação mensal. A descrição dos temas de saúde, que deve ser orientada à população no respectivo período, principalmente dentro do território da equidade, da equipe. Isso faz o acesso um agente orientador e peça fundamental no PSF. Gente, essa palavra aqui, ó, a descrição, sabe o que ela significa? Ela significa que um usuário, ele vai ser integrado a uma equipe de saúde, que além daquela equipe de saúde, ele vai ter ali a assistência. Na verdade, é a integração, a descrição do usuário por uma equipe de saúde, onde ele vai ter, né, ali todas as assistências que possam ser ofertadas pelaquela equipe, né? A territorialização é algo recente que eu disse para vocês agora, para a gente comunitar de saúde, né? E essa descrição de clientela, né? E deve ser sempre em sua planilha de visitação mensal, a descrição nos temas de saúde, porque essa descrição é onde, né, o agente de saúde vai trazer ali aqueles usuários, aquela família, né, do seu território, para que possa, né, a equipe de saúde dar essa assistência a esse usuário, a essa família, certo?
e deve orientar a população no respectivo período, principalmente dentro do território que o agente de saúde, né, atua. Então, aqui, a gente tem aqui a nossa resposta, a letra C. A letra D, a equidade, a equipe multiprofissional, a equipe de saúde é composta minimamente, aqui a gente já pode tirar que está errado. Esse negócio minimamente. Por um médico geriatra, ou médico da família, ou enfermeiro sanitarista, ou auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, faxineira, recepcionista e de agentes comunitários de saúde, com jornada de 40 horas semanais. A gente já pode perceber que está errado, né, gente? Porque não é só esses profissionais que fazem parte da unidade de saúde, né, de saúde da família. Tem outros profissionais que também fazem parte, né? Não só esse daqui. Então, não é minimamente só isso aí, não. Vamos voltar aqui para nós achar aqui o erro, né, da letra B. Integralidade e hierarquização. A unidade de saúde se insere no primeiro nível de serviços de saúde, denominada atenção básica. Deve estar vinculada à rede de serviços de forma que se garanta a atenção integral aos indivíduos e à família, e será assegurada a referência e contra-referência para diversos níveis do sistema. Está errada essa contra-referência aqui, ó. É a referência para diversos níveis de sistema que for requerido, de maior complexidade tecnológica para a resolução de situação e problema identificado da atenção básica. Então, vocês percebam que essas questões, elas são questão chata. Você pode perder a questão por uma palavra, você pode perder a questão por uma palavra que você não entende, como essa palavra aqui, a descrição. Quem conhecia essa palavra de vocês? Se você não sabe o que ela está dizendo, você não vai entender essa questão. Não vai. Não vai conseguir entender essa questão, não vai conseguir entender ela, não vai saber que a descrição se trata dessa questão de trazer o usuário para a unidade básica de saúde, para que ele possa ser atendido por uma equipe multiprofissional de saúde. É trazer, né, esse usuário. Então, a gente tem que entender as palavras também, porque se não compreender, a gente perde questão. Né? Tem que ler com calma, tem que ver a palavra que não está ali se encaixando na coisa, certo? Vamos para a sexta. Em relação às ações dos agentes comunitários de saúde que estão vinculados à UBS, podemos inferir que eles desempenham. Vamos lá. 1. Ações que buscam a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita. Ó. A palavra aparece de novo aqui. Ó. A unidade básica de saúde local. Certo, né? As ações que buscam integração, né, entre a equipe de saúde e a população, a unidade básica de saúde. O agente de saúde ele vai trabalhar, né, com visitas domiciliares, né? Ele vai atender as famílias e agora ele vai ter um papel também muito importante na territorialização, né? Então ele vai sim, né, fazer parte dessa integração. 2. Orientação às famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, sim, porque como o agente de saúde ele é vinculado às UBSs, né, ele vai dizer ali ao usuário, quando ele vai fazer uma visita domiciliar, qual serviço está sendo disponível ali naquela unidade básica de saúde. Está tendo dentista, está tendo um remédio, se está tendo médico, né? Aí vai depender. Mas ele faz sim, tem sim essa questão. 3, aplicação de vacinas, medicações de domicílio de acordo com os protocolos de... Não, a agente de saúde, ele não tem essa atribuição de aplicar vacina e medicações. Ele tem o quê? O papel de acompanhar os enfermeiros ou técnicos de enfermagem quando vão aplicar, né, em um paciente da área deles, eles vão, acompanham, né, essa questão da medicação, quando eles vão entregar a medicação, eles têm que ver se a medicação está válida, tem que orientar ao usuário de como tomar, né, se a pessoa... Teve até um caso aqui, senador, que teve uma mãezinha que estava dando uma superdosagem para o filho de uma medicação. Ela não sabia ler. Então, ela estava dando uma superdosagem para a criança. E era injeção. E a criança estava
estava sendo dopada, porque ela estava dando mais do que era para ser dado. E aí ela não sabia ler. Então, o agente de saúde, que era o responsável por essa família, por essa área, foi uma falha dele, porque era para esse agente de saúde, quando fazia a visita, né, ter perguntado ela, né, como é que está dando esse remédio para essa criança, porque ela não sabia ler, ela não sabia ler. Ele poderia ter melhor orientado essa paciente, né, para que não acontecesse isso, ela quase mata a criança. Quase mata a criança com a superdosagem da medicação. Então, a rede comunitária de saúde, assim como as endemias também, tem que ter esse olhar, gente. A gente trabalha com pessoas, a gente tem que ter esse olhar de perguntar: você vai tomar essa medicação? Você sabe como é que ela é utilizada? Você sabe a dosagem? Você sabe como é que está aqui na bula? Você sabe ler? Você sabe olhar aqui como é que é a receita? Senão, se o agente não entendo como é que é essa bula aqui, procurar um farmacêutico do município para orientar. Então, isso aí é coisas que a gente tem que ter esse olhar, certo? É uma atribuição nossa? Não, não é. Mas a questão de fazer uma visita, quando você for entregar um medicamento, e dar essa orientação para a pessoa, sim, isso faz parte da promoção, faz parte da prevenção, certo? Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, aqui a gente já tem nossa resposta, certo? A letra B. Gente, alguma dúvida? Eu nem olhei mais o chat, se tinha alguma dúvida aqui de vocês, mas também não tem. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu falei foi muito hoje. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vocês não saem daqui com dúvida não, viu? E aqui, se você não tiver alguma dúvida, eu já encerro, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui. A gente tem dúvida. Obrigado, Clara. E se vocês precisarem, estiver respondendo questão em casa, se tiver alguma dúvida sobre alguma questão, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou pelo Instagram, certo? Que eu tirar a dúvida de vocês. E outra coisa, se vocês quiserem responder questão, vocês entram no PCI. PCI concurso tem um bocado de prova para baixar. Aí vocês baixam as provazinhas, certo? E vão fazendo as provinhas por lá, que é bom, para que possa fixar na memória de vocês. É muito bom para poder. Que tem como baixar a prova de graça, fazer download das provas. Aí é bom para vocês baixar e ir estudando, né? Muito bom. Pois então é isso, gente. Meu muito obrigada aqui a todos que permaneceram até agora na aula, certo? Um ótimo fim de semana para vocês, né? Uma abençoada sexta-feira e um ótimo fim de semana. Obrigada, Nathalie. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a aula de número 7.